Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando aí através da internet, seja no Facebook, seja no YouTube. Um abraço a todos que estão aqui presentes, fisicamente, presentes virtualmente. Fechemos os nossos olhos para que façamos a prece inicial do nosso estudo. Relaxemos o corpo, buscando a necessária concentração nesse ambiente, objetivando essa pacificação tão necessária para a captação das energias positivas reinantes neste local. Esqueçamos, por alguns momentos, as dificuldades, os problemas, e elevando o pensamento em Deus, vamos agradecer a oportunidade de juntos trilharmos os caminhos do conhecimento superior que liberta, do conhecimento superior que nos desalgema de preconceitos, dos medos, da ignorância, coisas essas que nos fizeram tanto mal ao longo de inúmeras reencarnações. Mas chega um momento em que é dado àquele que deseja o crescimento, o alimento próprio, para que ele possa utilizá-lo e crescer. Crescer como espírito, crescer como indivíduo. Agradecemos ao Pai tanta oportunidade bendita. E assim daremos início à reunião dessa noite. Que assim seja. Pessoal, capítulo de número 13 do livro Obreiros da Vida Eterna. O título é Companheiro Libertado. Nós estamos acompanhando aqui essa obra. Os 12 primeiros capítulos foram um ensaio, a fim de que cheguemos agora no real objetivo dessa obra, que é a narrativa da libertação de indivíduos que estavam provisoriamente dentro de um corpo de carne. Falando desse jeito suntuoso, nós estamos simplesmente falando que André Luiz irá acompanhar a desencarnação de 5 indivíduos esses dotados de uma bondade muito grande, plenamente identificados com a cidade espiritual de nosso lar, indivíduos que ganharam a simpatia de benfeitores, de mentores iluminados e que estavam aqui no limiar do processo de desencarnação. E, obviamente, benfeitores iriam ajudá-los nesse caso. 5 nós iremos acompanhar um por um, e hoje nós faremos o relato da desencarnação de um indivíduo chamado Dimas. André Luiz começa aqui não falando de Dimas, mas falando de um outro indivíduo que também estava prestes a desencarnar, chamado Cavalcante, que era aquele que estava internado no hospital, aquele que havia passado por uma cirurgia no duodeno, e André Luiz falou que ele, André, mas o seu pequeno grupo estava ali acompanhando a recuperação de Cavalcante, já que a cirurgia dele não foi lá muito exitosa e ele estava sofrendo alguns problemas decorrentes disso aí. Obviamente, a desencarnação dele iria se dar por conta disso. Só que o objetivo desse capítulo não é o desencarne de Cavalcante, mas sim o desencarne de Dimas. Quando André Luiz, junto com o mentor Jerônimo, junto com Luciana e o padre Hipólito, estavam indo para a casa de Dimas, a fim de que o desencarne pudesse acontecer, André Luiz comenta que assim como existe tempo de nascer, existe tempo de morrer. E Dimas, ele estava já naquele momento de renovação espiritual. O seu corpo já estava plenamente esgotado, já estava ele sem aquela cota adequada das energias vitais e já estava no momento dele voltar para casa. Não existia data fixada, era o tempo próprio. Chegou a época de Dimas desencarnar.
E André Luiz começou a recordar o seu caso, dele, André Luiz, que desencarnou, todos nós conhecemos a história, passou 7, 8 anos nos umbrais, sofrendo bastante, para só depois, quando apresentou condições adequadas, ser resgatado em nosso lar. E ele vira para Jerônimo, que era o mentor do grupo, e fala o seguinte: Jerônimo, Dimas está desencarnando, cumprindo toda a cota de tempo dele? Por que André Luiz fez essa pergunta? Porque todos nós sabemos que antes de reencarnarmos, nos é estipulado um tempo para vivermos aqui na Terra. 50 anos, 30 anos, 70 anos, 90 anos. Quando o indivíduo ele aproveita bem o seu tempo, de maneira positiva, ele retorna para o plano espiritual na condição de completista. É festejadíssimo, diga-se de passagem. E é por isso que André Luiz perguntou para Jerônimo: Dimas desencarnará cumprindo toda a cota de tempo dele? E André Luiz ficou surpreso quando Jerônimo falou: não, Dimas não aproveitou todo o tempo prefixado a ele. E André começa a pensar: poxa, será que Dimas é suicida inconsciente assim como eu fui? E pensa: poxa, mas se ele está sendo um suicida inconsciente, porque ele não cumpriu toda a cota de tempo, por que ele está sendo ajudado no desencarne? Por que eu, André Luiz, não fui ajudado no meu desencarne? Porque eu não cumpri toda a cota de tempo, fui considerado suicida inconsciente, sofri horrores, 7, 8 anos no umbral. Por que a mesma coisa não está acontecendo com o Dimas? Por que tamanha consideração para com ele? Jerônimo leu o pensamento de André e simplesmente se limitou a dizer: André, Dimas não é suicida. Só que André é um sujeito que quer saber das coisas, gosta de pesquisar, gosta de perguntar. Né? Aquela alma inquieta. Ele podia ter parado por ali, mas ele continuou a fazer considerações comparando o caso de Dimas com o caso dele próprio. Jerônimo, se Dimas não está completando o tempo que lhe foi prefixado, então ele desperdiçou as oportunidades dele, não desperdiçou? Ele fez a comparação com ele próprio. Ele não cumpriu o tempo dele, então ele desperdiçou as oportunidades. Dimas está fazendo a mesma coisa. Poxa, se os dois casos são iguais, olha o que André estava pensando. Por que Dimas está recebendo um tratamento e eu, André Luiz, recebi outro? Mais ou menos era esse o pensamento dele. Ao passo que Jerônimo falou o seguinte: André, eu não conheço o seu passado. André depois fala até que Jerônimo conhecia o passado dele sim. Só que por ser um indivíduo muito nobre, muito bondoso, não quis falar detalhes do passado de André Luiz, justamente para não fazer com que André se sentisse mais entristecido ainda, pelo que ele ouviria. André, eu não conheço o seu passado, mas o caso de Dimas é muito claro. Ele não conseguiu preencher toda a cota de tempo? Exatamente, não conseguiu. Mas por quê? A vida dele foi de dificuldades desde o momento que nasceu. Nasceu num lar sem muitos recursos financeiros, parcas condições financeiras, parcas condições materiais. A infância se desenvolveu sem mimos, sem facilidades. Desde cedo conheceu rudes obrigações. E com muito sacrifício ele conseguiu aprender as primeiras letras. Os estudos mais simples e rudimentares foi à custa de muito sacrifício. Passou a vida inteira em submissão a regras, a fim de que ele pudesse se sustentar e, posteriormente, sustentar a esposa e os filhos. A vida inteira dele foi de muito sacrifício. E mesmo assim, quando brotou a mediunidade, ele encontrou tempo para ajudar indivíduos que estavam em situação espiritual inferior a dele, que estavam sofrendo. E assim, todo o seu tempo livre, praticamente, foi dedicado ao auxílio daqueles indivíduos que estavam sofrendo. O seu espírito sensível conviveu, como está escrito aqui, com todo tipo de aflições. E ele tinha prazer em ser útil.
A sua vida se converteu em refúgio daqueles que estavam passando por aflições e por problemas. Com isso, ele praticamente perdeu toda a sua vida social. Privou-se de estudos mais avançados, simplesmente porque tinha que atender a obrigações de ajudar o semelhante. Com isso, pelas vigílias noite adentro, ele teve todo o esgotamento nervoso. Pelo fato de se alimentar irregularmente, teve problemas na parte digestiva, acabou com a saúde do estômago. Pelas perseguições gratuitas que ele sofreu, ele se preocupou em demasia. Pelos choques com a dor alheia, ele agasalhou no seu coração vibrações de sofrimento, de angústia, que depois foram deslocadas para o fígado. E de desarranjo em desarranjo nesse órgão, criou o processo de cirrose que estava acabando com o seu próprio corpo físico. E Jerônimo prossegue: é claro, André, nós não podemos louvar aquele indivíduo que perde um órgão tão importante, mas nós temos que considerar as circunstâncias de vida. O ideal seria ele entrar em contato com o sofrimento dos outros, sem se deixar envolver emocionalmente tanto. Isso era o ideal. Porém, não se improvisa de uma hora para outra um escudo protetor contra essas vibrações. Ele já tinha feito muito. Por isso a desencarnação dele está acontecendo antes da hora. E ele fala uma coisa fantástica: André, há existências que perdem pela extensão, mas ganham pela intensidade. Ou seja, Dimas realmente não aproveitou toda a cota de tempo, porque ele desgastou o seu corpo no contato com o sofrimento alheio, com o objetivo de ser útil. Porém, o fato dele ser um indivíduo extremamente caridoso, a ponto de descuidar de si próprio, fez com que ele ganhasse a vida. A vida dele foi muito intensa, sob o ponto de vista espiritual. E ele fecha: a visão humana vê os efeitos. No entanto, a visão divina procura minuciosamente as causas. Com esse pequeno resumo da vida do Dimas, a gente percebe o quão é difícil a vida daqueles indivíduos que se dedicam ao amparo do próximo. Não é verdade? Quando a gente vê o indivíduo portador de uma mediunidade estuante, quando a gente vê um Chico Xavier da vida, quando a gente vê um Divaldo Franco, a gente fala: nossa, queria tanto ter a mediunidade daquele indivíduo, tanto enxergar os espíritos com aquela facilidade, psicografar com aquela facilidade. Nós enxergamos, vamos dizer assim, a cereja do bolo, mas nós não percebemos todas as dificuldades e todos os problemas e todas as angústias, os sacrifícios que levaram o indivíduo a atingir um patamar desse nível. Nós queremos simplesmente a medalha no peito, mas não cogitamos do esforço necessário para conseguirmos aquela medalha. É assim que nós devemos agir. É certo nós focarmos grandes coisas, grandes obras, grandes tarefas? É óbvio que sim, lógico. Porém, é necessário que nós tenhamos a consciência de que existe necessidade das pequenas vitórias, nos pequenos objetivos da vida, a fim de que nós nos fortaleçamos o suficiente para angariarmos responsabilidades maiores. É o que o Cristo nos ensina na parábola dos talentos. Reparem que quando o Senhor vai pedir para os seus funcionários darem a necessária conta dos talentos que ele, Senhor, confiou a eles, quando aquele que recebeu 5 talentos falou assim: não, eu recebi 5 sim, né? E aqui, ó, virou 10.
Ao passo que o Senhor lhe deu mais responsabilidade. Aquele que tinha recebido 3, dobrou para 6. O Senhor fala, maravilha, deu a ele mais responsabilidade. E é assim que funciona. Nós não podemos ter aquela ilusão de que, exercendo algumas tarefas, nos será concedido um futuro de paz, sem qualquer tipo de atividade. Na vida espiritual é assim. Quanto mais o indivíduo ele cresce espiritualmente, maior a cota de responsabilidades que ele recebe. O que aconteceu na parábola do Cristo com aquele servidor que recebeu 1 talento, ficou com medo de perder e escondeu. Está aqui, não perdi, mas está aqui aquilo que o Senhor me deu. Ele foi condecorado? Obviamente que não. Então é necessário que nós tenhamos essa ideia. Viram como que foi a vida dele de sacrifícios, a ponto de até desencarnar prematuramente, mas ganhou em intensidade. E André Luiz ficou extremamente humilhado com isso. Humilhado por quê? Porque ele havia conduzido a sua vida do melhor modo, utilizando a sua própria capacidade de decisão. Tomava as refeições na hora certinha, se alimentava muito bem, se dedicou aos estudos prediletos, não teve dificuldades materiais, não teve que trabalhar para poder estudar, não é? O André Luiz, por exemplo, tinha uma clínica, um consultório. No dia que ele não estava muito bom, ele não atendia aquelas pessoas mais difíceis. Ele mesmo falou aqui, nenhuma vibração de sofrimento do outro encontrou abrigo no meu fígado. Por quê? Porque meu fígado era pequeno para as minhas próprias irritações. Porque eu não aceitava de modo nenhum ser contrariado. André Luiz falando isso daqui, se irritava com as mínimas contrariedades. E mais, acabou com o seu sistema gastrointestinal por conta dos excessos da alimentação e das bebidas. Fora a sífilis que ele adquiriu de modo leviano. Então André Luiz desencarnou prematuramente? Desencarnou. Não foi um completista? Não. Dimas também desencarnou prematuramente, também não foi um completista. Mas qual das duas existências teve a necessária intensidade espiritual? A de Dimas. Trabalhou para o próximo. Todas as possibilidades que o alto lhe confiou, ele agiu plenamente para o semelhante. Enquanto que André Luiz, todas as possibilidades que o alto lhe confiou, ele trabalhou para si próprio, para fins egoísticos. Daí a diferença. Por isso que André penou 8 anos no umbral. Penou. E por isso que Dimas ali recebia o carinho, o amparo de benfeitores espirituais para ter uma desencarnação tranquila. Até aqui. Perguntas, opiniões, considerações relacionadas ao tema? A parábola dos talentos é fantástica. A parábola dos talentos é fantástica. Mas você também disse que o amor aos pequeninos, que serviste ao próximo, parábola do juízo final, Mateus capítulo 25. Aquele que trataste bem o pequenino, me trataste bem. Aquele que me acolheste quando estivesse com necessidade, me deste alimento quando estivesse ensomeado. E aquele que me visitaste quando estivesse com necessidade. Sim, sim. Mas, por outro lado, não me agradaste aquele que me ignoraste. O que isso significa? Tudo isso daí. Qual que é a missão de Jesus para a nossa vida? Nos apresentar a realidade espiritual e o que nós devemos fazer enquanto estivermos aqui na carne e fora dela para, trabalhando bem, alcançar esse estado de paz interior que Jesus tão bem simbolizou como sendo o reino de Deus. Né? Todas essas parábolas do Cristo têm significados profundos para a nossa vida, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Né? São realidades atemporais, servem para qualquer momento, para qualquer época da humanidade. Bom, depois dessa conversinha toda,
né, Jerônimo, conhecendo o conflito íntimo que estava se desenvolvendo em André Luiz, mudou o assunto, começou a conversar sobre outras coisas, e aí chegaram na casa de Dimas. Chegaram lá naquela casa humilde que Dimas residia, numa cidadezinha lá no interior do estado do Rio de Janeiro. O caso dele era gravíssimo. Muitos amigos desencarnados se encontravam no quarto de Dimas. E quando o grupo de André Luiz lá entrou, uma entidade luminosa, uma senhora, chegou até eles e perguntou para Jerônimo: é hoje que ele vai desencarnar? E Jerônimo fala: é hoje. Já recebemos a autorização do mais alto a fim de alijarmos do nosso amigo o fardo pesado do corpo físico. E essa senhora falou o seguinte: então eu posso fazer o seguinte? Posso pegar alguns indivíduos já desencarnados que foram beneficiados por Dimas, trazer para cá, para que eles possam receber o nosso querido amigo quando ele sair do corpo? Jerônimo falou o seguinte: não vai poder. Se Dimas estivesse na posse de um total equilíbrio psíquico, tudo bem, mas não é o caso dele. Ele está totalmente desequilibrado sob o ponto de vista psicológico, porque ele sabe que vai desencarnar devido à sua sensibilidade, mas está se preocupando muito com a sua família, com a esposa, com os filhos, e ele está agasalhando as vibrações de aflição dos seus entes queridos. Colocar mais pessoas aqui vai agravar ainda mais o estado dele. E Jerônimo falou o seguinte: vamos adotar a seguinte conduta. Quando Dimas estiver lá na casa transitória de Fabiano, que fica no umbral, em vias de subir para nosso lar, nós vamos avisar todo mundo, e aí vocês podem ir para lá, e lá vamos fazer uma prece em conjunto, e vocês poderão abraçar o amigo querido, que ele faz jus, inclusive, a esse tipo de coisa. Aí a mulher ficou muito feliz, muito contente, chamou aqueles outros amigos desencarnados e saíram de lá. Saíram de lá. E deixou o grupo de André Luiz a sós para poder trabalhar. A sós não. Por quê? Porque do lado da cama de Dimas estavam os filhos, os 2 filhos dele, e a mulher. E a mulher estava chorosa. Noites e noites a fio, sacrifício em cima de sacrifício, cansadíssima, os olhos vermelhos de tanto chorar, e partindo dela, fios de uma coloração acinzentada, envolvendo o corpo de Dimas, dificultando o processo de desencarne. Jerônimo aponta para ela e fala o seguinte: nós temos que dar um jeito, porque ela é o primeiro empecilho para o desencarne do marido. O que a gente vai fazer? Vamos improvisar uma melhora fictícia para Dimas, a fim de que ela possa descansar. E assim foi feito. Jerônimo, inclusive, explicou uma coisa muito interessante. Aqueles fios cinzentos que estavam partindo dela, e obviamente ela estava rezando para Deus, né, que curasse o marido, que o marido não morresse, que ficasse por ali. Aqueles fios que envolviam o corpo de Dimas, André Luiz fez até a comparação. É como se Dimas fosse um peixe dentro de uma rede, né? Aqueles fios infundiam uma vida fictícia nos chakras do Dimas, que já estavam em processo de desintegração. E isso, por causa disso, o desencarne estava sendo dificultado. Ia ser difícil. Vamos improvisar uma melhora para o nosso querido Dimas aqui. A Jerônimo então dividiu trabalhos. André, você vai colocar as mãos na cabeça do Dimas para oferecer energia para ele. Luciana, Hipólito, vocês vão ficar do lado da mulher para infundir nela pensamentos positivos, pensamentos de calma, para que ela possa melhorar. Feito isso, Jerônimo começou a dar passes longitudinais ao longo do corpo de Dimas. O passe longitudinal, como o próprio nome está dizendo, é o passe ao longo do corpo. Quando a gente fazia os passes aqui, né, a gente costumava dar passes longitudinais. É o passo em que a gente passa as mãos assim pela parte da frente e parte de trás da pessoa. Assim. Ou quando a pessoa está deitada, assim. Jerônimo fez vários passes longitudinais. Para quê?
para desfazer aqueles fios todos que ali estavam, entrecruzando o corpo de Dimas. André olhou o corpo dele, nossa, André tinha visão de raio-x. Os benfeitores espirituais, né, os já desencarnados, que detêm um certo nível, olham para o corpo do encarnado e conseguem enxergar o funcionamento dos órgãos internos. E André Luiz viu, nossa, que o estado orgânico dele é terrível. Fígado, baço, pâncreas, intestinos, lamentável. O coração estava quase colapsando. Era o momento certo, realmente, dele desencarnar. E depois de Jerônimo ter desfeito aqueles fios todos, ele concentrou todo o seu potencial em passes no corpo de Dimas. E de repente, depois de alguns minutos, Dimas abre os olhos. Está morto praticamente. Abriu os olhos. Começa a respirar de maneira quase que normal e balbucia, graças a Deus. Estou melhor. Graças a Deus consigo respirar melhor. E o filho dele fala, melhorou, papai? Melhorei, meu filho. Você consegue, papai, ver os benfeitores espirituais perto de você? Dimas sorri e fala o seguinte, não consigo, mas sei que eles estão aqui. Devido ao meu estado orgânico, né, a minha faculdade mediúnica não está funcionando. E era uma realidade. O corpo impedia o funcionamento, o bom funcionamento das faculdades mediúnicas de Dimas. Mas ele era muito sensível à ação magnética. A mulher respira aliviada. Os filhos respiram aliviados. E ele vira para eles e fala, olha, eu quero que vocês, por favor, descansem. E nisso Jerônimo, né, com a mão na cabeça de Dimas, começa a fazer com que ele falasse certas coisas, intuindo-o a falar para a esposa e para os filhos irem descansar. Porque o objetivo era esse, que eles parassem de rezar. Né? Para de rezar. Vai descansar. É o que Jerônimo falou. Minha querida, eu estou vendo o teu estado lamentável. O que vai ser da nossa família? 2 pessoas depauperadas. Já não basta eu. Vai descansar. Vai dormir um pouquinho. Eu já estou bem. Eu pressinto que o dia de hoje vai ser um dia de calma, de paz, de tranquilidade. Eu quero te ver forte. Você estando forte vai ser uma felicidade para mim. Né? E o padre Hipólito e a Luciana do lado da mulher, incutindo pensamentos positivos, né? Ela aceita, não, realmente, eu vou dormir. Né? Foi para o quarto, os filhos chamaram o médico chegou lá e falou, meu Deus, que milagre. Os prognósticos eram os piores possíveis. E aconteceu uma coisa aqui que eu não sei explicar. Tirou os anestésicos que ele estava usando, recomendou que ele, Dimas, ficasse sozinho no quarto, repousando, não queria ninguém perto dele, sem saber o médico estava recebendo as inspirações de Jerônimo. Era o que Jerônimo queria, que o sujeito ficasse quieto no quarto sozinho. Aí o médico foi embora. Pronto, estava tudo já preparado, arquitetado para a desencarnação de Dimas. Alguma pergunta até aqui? Observações? Comentários? Já ouviram falar da melhora para a morte? Isso aqui é a melhora para a morte. Nossa, mas estava tão bem quando eu deixei no hospital. Começou a falar, começou a conversar, lembrou coisas do passado. Como é que vocês falam para mim que ele morreu? É a famosa melhora para a morte. É a família rezando em cima, né? Jogando um tanto de fio cinza em cima do sujeito, infundindo uma vida fictícia, impedindo o processo de desencarne. Os benfeitores adotam esse processo aqui. Joga um pouquinho de energia vital, a pessoa melhora, e os parentes cansados de vigília, de sacrifícios, de tanta reza, os parentes vão descansar. E nisso os benfeitores aproveitam e corta o fio da vida. É o que eles vão fazer aqui com o Dimas. Cortar o fio da vida de Dimas. O medo da melhora.
Olha só. Não adianta. É a famosa melhora para a morte. É isso aí. Os benfeitores jogam energia vital, os parentes descansam, e aí o sujeito é retirado do corpo. Agora Dimas vai desencarnar mesmo, né? O desencarne de Dimas. Jerônimo e André ficaram do lado do corpo de Dimas, enquanto que o padre Hipólito e a Luciana teceram redes magnéticas de proteção. Por quê? Porque o ambiente do quarto estava saturado de energias de baixo nível, de aflição, de desespero. Aquelas redes energéticas absorviam aqueles miasmas pesados para fazer com que o clima psíquico do quarto ficasse sereno, elevado. Jerônimo quis dar a Dimas a oportunidade dele fazer a prece final. E toca Dimas na parte posterior do cérebro. Nisso, André Luiz começou a perceber que Dimas começou a emitir pensamentos elevados, luminosos. E ele começou a se recordar da sua infância, da época que era menino e do colo da mãe. Fez uma prece belíssima a Deus, consta aqui no capítulo, e de súbito, lembrando da mãe, ele lembra da figura de Jesus crucificado e de Maria aos pés do Senhor chorando. E ele se vê mentalmente ajoelhado de frente à mãe de Jesus e pede a ela: a senhora pôde acompanhar a morte do seu filho. Eu pediria que minha mãe estivesse aqui junto de mim, acompanhasse a minha morte. E nisso o peito dele se converteu num foco luminoso, como se um pequenino sol tivesse sido aceso. Num átimo de segundo, a porta do quarto se abre e entra uma velhinha, coroada de luz. Ela cumprimenta a todos e se apresenta. Sou a mãe dele. Ela chega, senta na cabeceira da cama, coloca a cabeça do filho no seu colo, começa a alisar os cabelos dele. Com esse reforço, Padre Hipólito e Luciana foram deslocados para o quarto da mulher de Dimas, para garantirem que ela realmente estivesse dormindo e emitindo pensamentos bons. E André Luiz, juntamente com Jerônimo, começaram a agir no corpo de Dimas. Da seguinte forma, André permanecia com as mãos coladas na fronte dele, ao passo que Jerônimo, dando passes longitudinais, insensibilizou o nervo vago. O que é o nervo vago? É aquele nervo que nasce no cérebro e ele vai enervar toda a região referente ao pescoço, tórax e abdômen. É essencial para a atividade dos órgãos e vísceras, dos órgãos vitais. Jerônimo insensibilizou o nervo vago. Para quê? Para facilitar o processo de desligamento. E depois, dando passes ainda, isolou todo o sistema nervoso simpático. Nós temos dois tipos de sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. Isolou todo o sistema nervoso simpático, a fim de que Dimas não falasse naquele momento. Ele informa isso. Não convinha que Dimas falasse agora aos parentes. Dê um tempinho para descansar. E nisso André Luiz pergunta: por onde nós vamos começar? E Jerônimo fala: André, nós temos 3 centros orgânicos fundamentais. O primeiro é o chamado centro vegetativo, que está localizado nessa região aqui, ó, na região entre o começo do externo e o umbigo, fica bem na metade do caminho. É onde fica o famoso plexo solar. Nessa região ali, ele é ligado ao ventre e é a sede das manifestações fisiológicas. Isso no encarnado. O segundo centro está localizado bem no centro do peito, vinculado ao chakra cardíaco, sede dos sentimentos e dos desejos.
E o terceiro centro, mais importante, é o que está vinculado à parte do cérebro. E ele percebeu que André Luiz queria perguntar mais coisas. Ele falou assim: André, no tempo certo você vai saber mais, com mais detalhes a respeito disso aí tudo. E dali, Jerônimo começou a atuar no centro solar, no plexo solar, onde fica o chakra gástrico. E ele começou a desatar laços que estavam saturados de energia física. E André Luiz percebeu que depois que esses laços magnéticos foram desatados, uma substância de aspecto leitoso extravasou do umbigo e começou a pairar acima do corpo de Dimas. Imediatamente, os membros inferiores de Dimas esticaram e começaram a esfriar. E aí ele dá um gemido, em voz alta. E aí o pessoal da casa ouve aquilo, né? Começa a entrar no quarto e tal, nossa, o pé do pai está frio, pega lá a bolsa de água quente, começaram a querer esquentar as pernas e os pés. Né? Só que antes mesmo que os parentes chegassem no quarto, Jerônimo começou a agir nesse centro aqui, no cardíaco. E desatou os laços que ligavam, né, o corpo perispiritual ao corpo físico. Isso numa certa zona, numa certa região do coração, que de repente começou a bater de maneira descontrolada. Nova cota de energias leitosas começou a subir da boca do estômago até a garganta. Então nós tínhamos o quê? O corpo físico de Dimas na cama, e nós tínhamos uma nuvem de substância leitosa pairando acima do corpo de Dimas. O médico foi chamado, mas Dimas não conseguia nem falar e nem raciocinar. Já estava em estado de coma. Nisso, depois de alguns minutos, Jerônimo foi agir numa região do cérebro chamada de fossa romboide. É uma região que fica bem na base do cérebro. Começou a dar passos complicados ali. E André Luiz relata que Jerônimo, com isso, quebrou uma coisa que ele, André Luiz, não conseguia divisar direito, enxergar direito. Algo ali foi quebrado. Imediatamente, André Luiz viu desprender do cérebro físico uma chama de coloração violeta dourada. André Luiz quis fixar sua visão naquela chama, mas ela era muito brilhante, ele não conseguia vislumbrar direito aquilo. Aquela chama se desprendeu do cérebro de Dimas e imediatamente aquela substância leitosa começou a se aglutinar em volta daquela chama. E o corpo de Dimas foi reconstruído nos mínimos detalhes anatômicos ao longo daquela chama luminosa. Que à medida que o corpo ia sendo construído, ela ia ficando esmaecida, 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 até desaparecer. E o corpo perispiritual de Dimas, plenamente formado, pairou a alguns palmos acima do seu corpo físico. Já estava morto. Ligado ao corpo somente por um cordão prateado, de aparência elástica. O cérebro do corpo perispiritual ligado ao cérebro físico por esse cordão prateado. Para o pessoal da Terra, Dimas já estava morto. Para os desencarnados, o ato ainda era incompleto, porque o ato completo da desencarnação seria, o corte desse fio. Nisso a mãe de Dimas, aquela senhorinha iluminada, se levanta e ela tinha com ela um lençol muito branco que ela havia trazido. Ela envolve o corpo do filho, né, e coloca no seu colo. Que cena mais linda. Eu fiquei imaginando, quando Dimas nasceu, ela fez a mesma coisa. Pegou o corpinho pequenininho dele e envolveu nos panos, envolveu no cobertorzinho
né, e embalou nos seus braços. E agora ela estava recebendo novamente o filho, nos braços dela, desencarnado. Mãe dentro da carne, mãe fora da carne. E aí, depois disso, o médico veio, né, e atestou a morte dele. Começou a dar explicações, né? Mas ele estava tão bem, doutor, o que aconteceu? Né? E o médico não sabia direito, começou a balbuciar algumas explicações ali, né? E a gente sabe o que aconteceu, está escrito aqui. Jerônimo instruiu a senhorinha, olha, a senhora vai ficar aqui no quarto, guardando o Dimas, impedindo a chegada dos parentes desencarnados, dos amigos desencarnados e até mesmo dos inimigos gratuitos dele. Né? Vai protegê-lo. Dimas ainda não tem condições de ser totalmente desligado. Ele precisa de um tempo, e nesse tempo ele vai rever toda a vida dele em visão panorâmica, nos mínimos detalhes, isso no seu campo interior. E isso realmente, muitos desencarnados relatam, muitos relatam isso daí. Quando eles desencarnaram, eles começaram a ver a vida dele inteira, uma velocidade estonteante, nos mínimos detalhes, desde o momento que nasceu até o momento que morreu. E não é só desencarnado, não. Indivíduos que passaram por situações de experiência de quase morte, ou aqueles que tentaram suicídio e não conseguiram, relataram a mesma coisa. Né? A vida passando diante dos olhos, assim, uma velocidade estonteante, nos mínimos detalhes. Estava acontecendo aquilo lá com o Dimas. Estava acontecendo aquilo. Né? E ele fala o seguinte, olha, somente mais tarde, quando o corpo dele baixar a sepultura, que a gente vai cortar esse cordãozinho de prata aqui. E aí a gente pode levá-lo lá para a casa transitória de Fabiano. Nossa missão aqui está encerrada. Aí Jerônimo, André Luiz, Luciana e o padre Hipólito empreenderam nova viagem até a casa transitória de Fabiano, localizada nos umbrais. Perguntas? Sim, senhora. Desencarne de Dimas foi merecimento. Mas essa situação, ela é mais ou menos normal para todo mundo? Os tipos de desencarne variam ao infinito, porque varia muito de acordo com o nível intelecto moral do indivíduo, principalmente moral. Né? Aqueles indivíduos que realmente converteram a sua vida na prática do bem, né, que agiram realmente como deveriam agir, que cumpriam a sua missão, como Dimas cumpriu exatamente a sua missão, são merecedores desse tipo de amparo. Agora, muitos milhões de outros, obviamente, não. Né? A gente pegar, por exemplo, muitos não sabem. Se a gente vê, por exemplo, relatos de desencarne por suicídio, por exemplo, o indivíduo fica atrelado ainda ao corpo, às vísceras. Né? Quantos casos de indivíduos aqui desencarnam por overdose? Né, em que os vampiros do além arrebatam o indivíduo do corpo e levam para situações trevosas. A gente não vê preparo nenhum como esse. Dimas se fazia merecedor, pela vida que teve. Teve uma boa vida, estava tendo uma boa morte, um bom desencarne. Né? O próprio exemplo é o próprio André Luiz. Não é verdade? Quando ele se viu com consciência, estava lá, no umbral, roupa rasgada, barba crescida, todas as funções fisiológicas funcionando, né? Fome, sede, né? Unha crescendo, ficou 8 anos assim, 8 anos desse jeito, né? Não teve o merecimento para ser resgatado, né? E isso aqui é lição para nós. Um dia nós vamos desencarnar também, vai chegar o dia do nosso desencarne, disso aí ninguém vai fugir, que convertamos a nossa vida num trajeto de paz, de crescimento espiritual, para que façamos jus a algo parecido com isso aqui. Porque Deus não tem seus privilégios, seus privilegiados. Não tem. Ah, você eu vou ajudar. Ah, já você eu não vou ajudar. Não, é a cada um segundo as suas obras. E isso independente de crença, porque aqui nós vamos ver, nós vamos acompanhar o processo de desencarne de 5 indivíduos. 3 espíritas, Dimas era um deles, um da igreja presbiteriana, uma senhora, e outro católico. Os 5 se faziam merecedores da ajuda do mais alto, pela vida que eles tiveram,
pela prática do bem, né? E isso daí é lição para a nossa vida. E que lição é para a nossa vida? Sim. Passa pela sua mente tudo aquilo que você fez desde criancinha, você lembra, até aquele momento. Nos mínimos detalhes. Aí quando eu estava indo embora, o cara vai me tirar. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos. 10 anos. Não teve muito o que recordar, né? 10 anos. Mas passou um filme. Mas passa um filme. Que coisa, né, gente? Interessante. Esse rememorar. Fala. André Luiz, mesmo, ele teve uma vida que isso todo mundo conhece, né? Mas depois que ele foi para o nosso lar, ele foi lá, teve uma entrevista lá com o Guarense, Teve. trabalhar. Teve. Ele teve uma boa surpresa que o Guarense falou para ele, que mesmo ele não podendo exercer a função de médico lá e tal, e que ele não aproveitou muito as condições, porque era tudo mais fácil, mas ele algumas vezes deu consulta De graça. para quem não podia pagar. Então ele ainda tinha um crédito. Tinha. Porque nenhum bem que a gente faz fica sem resposta, né? Nenhum bem. Ainda existiam algumas pessoas na crosta que oravam por ele, André Luiz, por conta do bem que lhes havia feito. Até aquela data as pessoas estavam pedindo. Exatamente. Ajudasse ele. Perfeito. Exatamente. Nenhum bem que a gente faz fica perdido. Nada. Isso é excelente. A cada um segundo as suas obras, né? E o que é ruim também, o que a gente faz de ruim também, né? A cada um segundo as nossas obras. Boas obras e más obras. Ó, semana que vem, aí nós vamos estar no capítulo 14, onde nós iremos finalizar a desencarnação de Dimas. Nós não, né? O Jerônimo vai finalizar ali, vai cortar o cordão de prata de Dimas, e aí Dimas, o corpinho dele vai baixar a sepultura, o corpo físico, as suas células vão se dissolver, os seus elementos vão voltar para o imenso reservatório da natureza, para constituir outros corpos, seja de plantas, seja de animais, seja de gente, porque na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Porém, Dimas, espírito, permanecerá vivo na região espiritual, né? Esse bobear está na região espiritual até hoje, porque ele desencarnou aqui esse livro de 1946, né? Mais de 70 anos, e ele, um indivíduo assim bom, provavelmente está em nosso lar até hoje, trabalhando, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai a oportunidade bendita do conhecimento que liberta, do conhecimento que nos mostra o caminho que deve ser percorrido para alcançarmos paisagens de luz e paz após o nosso desencarne. Possamos nos sentir muito felizes e gratos por momentos como esse. Estamos investindo no nosso crescimento. Estamos investindo em espiritualidade superior. É um primeiro passo. Que Deus nos fortaleça a vontade, a fim de que o próximo passo seja materializar nas nossas condutas de vida esse ensinamento superior que nós estamos hoje aqui aprendendo. Para que nos tornemos pessoas mais dignas, menos apegadas à matéria, indivíduos mais gratos, mais sensíveis, mais alegres, mais solidários, mais fraternos. Possamos pensar mais no semelhante que está do nosso lado do que talvez em nós mesmos. E assim, semeando tanta coisa boa, obviamente no seu devido tempo, aquelas sementes germinando irão frutificar. E mais à frente, nós iremos agariar todo o benefício que foi semeado lá atrás. Que Jesus seja a nossa inspiração de vida,
que nosso Mestre maior seja realmente sentido por nós como o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja.